Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras que entra em campo amanhã às 19 horas no Allianz Parque contra o Bolívar pela quinta rodada da fase de grupo. Palmeiras está de olho aí na liderança geral da Libertadores para decidir os jogos em casa até a semifinal da Libertadores. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, trazendo mais notícias, informações de jogadores do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras. Então já a gente gosta de fazer isso, né? No começo do programa. E eu vou falar de um erro do Fernando Diniz. Pra mim, esse aí não foi sim, esse aí foi o principal. Mas tem um outro também que a gente já tinha levantado aqui há mó tempão e vocês tinham razão. Vamos falar. Tá em choque? Vamos falar dele. Sabe quantos clubes Vitor Roque já tem no currículo com 20 anos? 5. Quanta gente já não ganhou dinheiro com o Vitor Roque vai pra lá, Vitor Roque vai pra cá, Vitor Roque, né? Tem muito futebol. Quanta gente já ganhou muito dinheiro. Mas não é dos casos que a gente estava discutindo antes. Tem muito futebol e agora tá com a cabeça no lugar, né? Porque ele revelou que teve uma ajuda psicológica para se encontrar. O Pedro Rocha vai contar pra gente. Por mais que às vezes não pareça, muitos dramas do futebol são os mesmos da vida real. Não é uma bolha, então tá sujeito ao momento social e esse momento em que tudo é muito rápido. Hoje queremos tudo para ontem. Você consegue estar a ver um vídeo de 5 minutos? Consegue? Mas você vê que os vídeos são todos feitos no TikTok de 30 segundos, 20 segundos, que é para a malta estar sempre. O problema é que o processo de crescimento, da formação de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. É em 2021, aos 16 anos, quando estreou como profissional vestindo a camisa do Cruzeiro, Vitor Roque só ficou em campo por 18 minutos. Era o cartão de visitas de um talento que iria precisar de cuidado. Ele não aguentava mais porque a emoção de entrar no jogo e estrear com 16 anos, ele levou até um susto, coitadinho. Eu acho que é um jogador que promete muito. Surge uma possibilidade, uma promessa, né? Um menino que joga muito. Todo mundo volta a atenção para esse menino, né? Com grande esperança. Mas a gente não pode esquecer que lá do outro lado tem um menino. Aos 20 anos, Vitor Roque já movimentou mais de 500 milhões de reais em transferências. Contratado pelo Barcelona e depois emprestado ao Betis, a passagem pela Espanha foi apagada. Repatriado em fevereiro desse ano, ele se tornou a compra mais cara da história do futebol brasileiro. Casa nova, problemas antigos. No Palmeiras foram 12 jogos de seca, até fazer o primeiro gol contra o Vasco e desencantar. Agora a sequência é bem mais saborosa, são 3 partidas seguidas com gols dele. Às vezes eu marco, tô feliz, só que eu passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, já volta aquela pressãozinha. Vitor Roque encontrou no Palmeiras a tranquilidade e paciência que tanto lhe faltaram nos tempos de Espanha. E mais do que isso, o trabalho feito com o atacante aqui dentro da academia de futebol vai muito além do campo. Tanto a psicóloga do Palmeiras me ajuda bastante, venho conversado bastante com ela, tem umas técnicas que usamos e estou muito feliz que me ajuda, como no jogo do Cerro, assim, depois eu fui perguntar para ela qual seria a técnica ideal e graças a Deus tem dado certo e estou muito feliz. Qual que é a técnica? Segredo. O poder mental na hora das grandes decisões. Tá aí algo que pode fazer toda a diferença e mudar para sempre uma história, não só no futebol. Tudo passa pela mente. Toda tomada de decisão passa pela mente. Entende? Então, como ele vai avaliar aquele erro e dar sequência para o próximo passo, são pequenas coisas que já mudam a história de um jogo e mudam a história de uma pessoa. Porque a história de um jogo muda a história de uma pessoa. Que lindo. Eu gosto muito de falar desse tema. Não se aplica, o Abel falou de jovens, né? Os jovens estão nas redes sociais e não assistem nem vídeos de 5 minutos mais. E é verdade, ele tem toda a razão. Isso não se aplica só ao jovem. Eu nem tá? sou jovem, nem estou na rede social.
Tenho dificuldade de manter a atenção, principalmente quando o jogo é ruim. Você tem dificuldade de consumir conteúdos mais longos, e entenda-se mais longos como 5 minutos. Então o Abel tem toda a razão, não só com jovens. E nós somos uma sociedade extremamente imediatista. Isso se aplica a várias discussões que a gente teve aqui, e várias vezes eu defendi esse tema. Felipe Luiz na seleção brasileira. Gente, calma. Calma, o trabalho parece realmente muito promissor, os resultados têm aparecido, embora esteja correndo um risco aí amanhã que a gente não vê desde 2017, tá? Já vamos falar sobre isso. Mas o trabalho tá muito bom, mas daí é já jogar o cara, a seleção brasileira, mas tem umas sem questões, um ano de trabalho apresentado tem umas questões que aí é desespero, porque como você não encontra outro ali, aí você acaba forçando. Mas tem vários exemplos. Assim, acho que é pior essa questão que o Abel colocou. Aliás, o Abel é um cara muito inteligente, não é pouco inteligente, não. Ele é muito inteligente. Ele tem a questão de temperamento. O problema dele é o temperamento. O que faz, às vezes, a pessoa inteligente parecer não tão inteligente assim. Tá? Porque o a explosão emocional. Não, então, exatamente. A explosão, que é a inteligência emocional, não é tão boa, leva as pessoas a acharem que a pessoa não é tão inteligente assim, né? Porque você tem uma reação que não parece inteligente, porque o controle emocional não é bom. Então esse aqui é o problema, mas ele é inteligentíssimo. E o que ele coloca é muito bom, mas serve, veja só, o jovem não quer esperar, no caso do Vitor Roque, por exemplo, talvez ele pudesse ter esperado lá em Barcelona. Talvez ele pudesse ter tido mais... Como o Endrick está fazendo, por exemplo? Porque o espaço do Barcelona, e a gente já consegue ver, até pela colocação do Barcelona na temporada, semifinalista de Liga dos Campeões, virtual campeão espanhol, ali, e um ataque que tem Lewandowski, Yamal, Rafinha, entre outros, né? Ele ia ter que esperar ali. Ele ia ter que esperar. Então, talvez ele não tivesse essa paciência ou não quisesse. Mas quem não gosta de esperar mesmo, esses não gostam de esperar. É o empresário do jogador. Desde antes da internet. Esse não espera mesmo. Podendo trocar de time e beliscar mais um troquinho, ele vai. E assim, vai acontecer. Palmeiras pagou... E é o trabalho do cara, tá? Lembrando que... Isso vai acontecer também. Se ele se destacar muito no Palmeiras, como ele é muito jovem, o empresário vai arrumar um jeito de colocar ele mas olha, em outro defesa lugar. dessa negociação, né, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona com toda a expectativa, não deu certo, foi emprestado, estava jogando e aí ele perdeu a posição. O time que ele estava agora, eu vou esquecer nomes, mas contratou um jogador até que interessava para o Botafogo, da posição dele, e aí ele perdeu mais espaço ainda. Gigante do futebol brasileiro para falar, olha só, você está vindo para ser titular, numa equipe estável. Você quer ir para a Copa do Mundo? Você quer ter chance de ir para a Copa do Mundo? A melhor chance que você tem é mudar de áreas. Então, essa negociação fez todo sentido. Tanto que o Barcelona não fez nenhuma objeção. Muito pelo contrário, tomou um prejuízo. Né? Vendeu com um valor menor do que o investimento feito. Então, já não acreditava mais no Vitor Roque, o Palmeiras acreditou. Inclusive, hoje... pode ser a primeira vez que a gente vai ver começando como titular Paulinho e Vitor Roque. Seria o ataque dos sonhos, né? O ataque de milhões, o grande investimento que o Palmeiras fez neste ano. E sobre a matéria do Pedro Rocha, a Aline, que é psicóloga do Palmeiras, também é psicóloga de gigantes do esporte olímpico, como a Rebeca Andrade. Só para fazer um... Eu vi ali e olha, esse trabalho é importantíssimo, hein? Ela é muito deixado de lado, deixado de lado no futebol. Mas eu vejo a gente às vezes visto, mais. A gente sim, mas então, muita você imagina, gente estão fazendo mais mesmo. E aí você imagina, a gente fala de motivação, de você blindar o seu elenco mentalmente. Como isso é difícil de fazer dentro de um elenco como o Palmeiras, tão vitorioso. Você mostrar para os jogadores que todo jogo importa, que todo campeonato importa, sendo que a maioria deles... né, que faz parte desse elenco do Palmeiras, é absolutamente vitoriosa, está acostumada a levantar troféu. E você tem que manter todo mundo motivado o tempo todo. E aí vale tanto para um elenco que está muito acostumado a vencer e um elenco numeroso em que você não pode deixar para trás ninguém. Muito legal também o detalhe do Dia das Mães, tem uma matéria no GE explicando como foi feito. Você lembra que o Vitor Roque estava ali aliás, não só o Vitor Roque, todos os jogadores estavam no pulso, um recadinho para as mães, tem um detalhe de bastidor. No site do GE.globo você pode ver
de como coisas simples que o Abel faz e toda a comissão fazem, né? Justamente para manter a equipe motivada, para trazer gatilhos mentais positivos. Então, é um destaque importante. Eu sei que a gente vai falar mais do jogo do Palmeiras amanhã, então vamos deixar para amanhã. Mas pode acontecer, Paulinho e Vitor Roque juntos pela primeira vez como titulares. Vamos falar bastante amanhã. O Vitor Roque sai do Barcelona emprestado ao Betis. Isso. Né? E de lá vem para o Palmeiras. Isso. Um ataque muito caro, muito bom. Os dois têm muitas qualidades, né? A gente já viu jogando o Vitor Roque, principalmente pelo que entregou no Atlético Paranaense, o Paulinho mais recentemente no Atlético Mineiro. O Barcelona mas vamos ver junto, né? Teve uma percepção, e o Vitor Roque, que o negócio não deu certo por diversos motivos. Porque o espaço talvez não estivesse tão aberto para o Vitor Roque. Você acha que o Barcelona achou que o negócio não foi bom? Sim, tanto que ele vende mais barato do que ele comprou. Então... Mas o Vitor Roque também tinha interesse em sair pelas condições que encontrou. Exatamente, aí né, o jogador começa olha, não está dando certo, ok, né? Então... O Barcelona está acreditando que ele vai brilhar no Palmeiras e ele pode retomar parte do investimento também, porque tem gatilho aí no contrato. Então... por isso a minha pergunta. Então, mas assim, porque ele percebeu também que o Vitor Roque não queria não tem esperar. espaço lá, gente. Você vai colocar o Vitor Roque aonde no time do Barcelona? Só se ele esperar. Mas foi o que eu falei, o caso do Hendrick no Real Madrid. Tem que esperar. Então, mas o Vitor Roque tem uma pressa, ele quer jogar a Copa de 2026. Então, juntou ali a Mas você acha que o Hendrick não? Não, pra mim mas aí são movimentações, cada um escolhe uma movimentação, Mário. Você acha que o Hendrick não pensa na Copa de 26? Não, com certeza pensa, só que daí essa movimentação que o Vitor Roque faz, ela é mais dramática justamente porque ele precisa reconquistar um espaço para tentar voltar para a seleção. E se o treinador for o Ancelotti? Não, mas veja só. Não, falando muito sério, você tá falando do Hendrick do Vitor Roque. O espaço do Vitor Roque, por diversas circunstâncias, mas também por ele, ficou mais limitado do que o do Hendrick. Com certeza, eu também acho. A vitrine, principalmente sendo um treinador europeu, principalmente sendo o Ancelotti, eu acho que se limitou. Amanhã a gente vai falar bastante de Palmeiras. Acho que foi você que falou sobre isso ontem, né? Já tínhamos falado algumas vezes e agora a possibilidade não, né? Agora é real. A gente vai ver menos brasileiros que atuam no futebol brasileiro, né? Cada vez menos, já tinha pouco, cada vez menos. É verdade. Vamos ver, gente. O homem vai morar aqui, vai assistir o Campeonato Brasileiro. Oh, que maravilha, hein? A gente tem discutido o Palmeiras jogando bola, bem bonito, organizado, não é bonito, deve, não deve. Eu acho que a grande questão do momento do Palmeiras, além desse ponto que você falou de não ter um time titular, né, de rodar muito, eu acho que é a volta do espírito do Palmeiras, do Todos Somos Um. Quantas vezes a gente aqui na live falava que o Palmeiras tinha perdido um pouco a identidade, que a gente não olhava para o Palmeiras e via aquela união, aquela questão e aí a gente ficava aqui conversando sobre o que poderia ser. Era o jeito que a Leila conversava com a torcida, o Abel estava de saco cheio, o elenco tinha rachado, a gente ficava tentando entender o que tinha acontecido para o Palmeiras ter perdido aquela identidade, para ter perdido o Todos Somos Um. E eu acho que a comemoração, que para alguns foi polêmica contra o São Paulo, e a comemoração em outros momentos, de outros lances, esses flashes que a gente viu, eles mostram que o Todos Somos Um voltou, que o ambiente do Palmeiras, que o espírito do Palmeiras, que a identidade desse Palmeiras voltou. Mais do que ter achado a dupla de volante, porque sai o Martínez, entra o Aníbal, porque entra o Flaco, entra o Vitor Roque, é um time unido e brigando todo mundo pelo mesmo objetivo. Então o Vitor Roque faz gol, a galera abraça, porque sabe que ele estava sofrendo na seca dos gols. O Bruno Rodrigues faz gol no treino, montinho nele, porque sabe que ele está sofrendo com a cirurgia, com 2 cirurgias que ele teve que fazer. E outros pequenos momentos que você vê na TV Palmeiras, eu assisto sempre os vídeos, você vê aquele ambiente que, faz muita diferença para o futebol. Esses caras, muitas vezes, eles veem mais eles mesmos do que as mulheres, do que os filhos, do que os pais, as mães. E esse ambiente faz muita diferença durante os 90 minutos, muito mais do que a gente pode imaginar. Então, eu acho que, para mim, esse é o que explica o momento que o Palmeiras vive atual. Perfeito. É isso que eu vi também lá no Paraguai.
das conversas que tive lá, né? Aproveitando, já que informação a gente não guarda, eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Não tem nada a ver, não é assunto para hoje, mas é para a sucessão da Leila. O Everaldo Coelho é um homem que hoje tem um olhar para cima dele. São 2 grupos que compõem a base de apoio à Leila, né? O Paulo Boas é o candidato natural, vice-presidente, foi vice-presidente da Leila no primeiro mandato, do Maurício, trabalhou com o Nobre lá atrás também, e o próprio Maurício Gagliotti. Não descarto que o Gagliotti também possa ser um candidato à presidência do Palmeiras na sucessão da Leila Pereira. Mas vamos falar de campo e bola, que é isso que a galera quer ouvir. Certo, o time voltou. Como fazer para o Allianz voltar, diz o Ricardo Andrade. Acho que vai ser naturalmente, viu? Vai acabar voltando natural. Naturalmente as coisas vão se encaixar. Bom, este menino que está aqui ao meu lado, deste lado aqui, né? É um bebê, ele tem, 17 anos, é um prodígio, né? Ele fez ele fez um texto, está publicado no UOL, perguntando como será o Veiga. Ele é a reserva, que está sendo preparado para ele, qual é a sua apuração a respeito do Rafael Veiga, Latif, porque ele é reserva, ele é reserva do Estevão hoje, não é de outro jogador, é do Estevão, que depois que o Veiga machucou, lembra aquele jogo no Allianz, colocou o Felipe Anderson na direita, eu falo da providência divina, Estevão veio por dentro e aí a coisa começou a encaixar. Eu te pergunto, fale, o que está sendo programado pelo Palmeiras para o Rafael Veiga? Pois é, Massa. A questão do Rafael Veiga, ela chama atenção, né? Porque ele é um ídolo incontestável do Palmeiras nos últimos anos, com nomes muito importantes, mas ele sempre foi esse jogador que, quando ia mal, muitos torcedores apontavam ele, tem que trocar o Veiga, né? Tinha a sombra do Maurício, aí queriam o Estevão jogando por dentro e o Veiga se machucou, né? Teve a luxação no ombro. E aí, nos últimos 3 jogos, o Veiga voltou a ser relacionado depois de um mês parado. E aí todo mundo, o Veiga virou reserva. O que eu ouvi, tanto do pessoal do Palmeiras, tanto de pessoas próximas ao Veiga. O Palmeiras traçou um plano para o Veiga até o Mundial, para que ele tenha os minutos controlados e chegue bem na competição, chegue com ritmo de jogo. Então, se a gente pega o recorte dos últimos 3 jogos, contra o Vasco foi o primeiro desde a volta. Ele foi relacionado, esteve no banco, mas não jogou. Contra o Cerro, jogou 7 minutos. Contra o São Paulo, jogou 7 minutos mais os acréscimos. Então, vai ser uma volta gradual, esticando até o Mundial, né, que já é mês que vem. Daqui a 2 dias o Palmeiras vai estar faltando 15 dias, ou 30 dias para a estreia do Palmeiras no Mundial contra o Porto. Então, assim, o Veiga ele tem essa situação, mas o Abel já falou que ele é um líder silencioso, que é um cara que mesmo com proposta não deixa sair, porque ele sabe também que não dá para perder o Veiga, né? Todo mundo fala, mas ele é um jogador muito importante, tem números assustadores em decisões, né? O torcedor do Palmeiras vai lembrar que fez gol na final da Libertadores, já decidiu o Paulista. Então é um nome que hoje aparece na reserva, mas não é isso que o Palmeiras e o próprio atleta imaginam para o futuro, mas até porque você disse hoje que ele hoje quem está no lugar dele é o Estevão, né? E daqui a um mês talvez o Estevão já esteja dando o seu adeus pro Palmeiras. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!